treinador, criador do método RM6, o método completo de reprogramação mental. Especificamente, essa estratégia é de Shakespeare, vocabulário, realidade. O que seria o vocabulário e realidade? Eu vou falar uma palavra, eu tenho R$1 milhão na minha conta bancária. Apareceu alguma coisa isso na sua mente? Então, esse é o vocabulário. Entrando na neurociência, na forma como Shakespeare, ele era alguém que literário. O que um literário faz? O literário é aquele que encontra novas formas de trazer uma nova linguagem para o mundo, que acaba teorizando a vida de forma totalmente diferente. Vamos simplificar para que não entre em literatura, em formas de entendimento e tal e tal. Que essa linguagem que gera uma realidade, essa linguagem estrutural, essa linguagem que traz uma vida totalmente diferente, que faz você criar a realidade. É muito simples. Nós vamos aqui pelo comum. Quais são as palavras que você usa? Quais são a maneira que você estrutura a forma de falar? Por exemplo, eu estou aqui tirando o conhecimento que eu preparei, que eu já tenho. Eu categorizei uma forma de trazer o conhecimento à tona. Foi fácil? Claro que não é fácil para mim. Claro que a estrutura mental de Shakespeare é super avançada, é evoluída, é uma estrutura totalmente de um gênio. Mas nós não vamos, assim, de uma hora para outra, se tornar um gênio. O que nós vamos fazer? Nós vamos segurando primeiro o mais fácil e pegando fácil e colocando real. Porque, às vezes, as pessoas... Se eu falo assim, comece a usar a palavra eu todo momento. Aí a pessoa pensa assim, mas eu estou devendo dívidas, mas minha mãe está doente, as coisas estão ruins, eu estou desempregado, meu marido é ruim. A pessoa... O que você está fazendo? Você está usando a tua palavra. Então comece com simples e vá aumentando, entende? Então, em vez de pensar assim, eu estou me sentindo mal, comece assim, como eu posso me sentir bem agora? O que eu posso fazer nesse exato momento? É claro que Shakespeare não usava isso, eu estou falando na simplicidade, que é básico, que você pode aplicar amanhã. Em vez de pensar assim, não, é difícil, aquele amigo no trabalho é complicado, então use uma linguagem que cria a realidade, uma linguagem que estrutura. Imagina, por exemplo, você chega no seu trabalho e você nunca usou a palavra sejam todos bem-vindos. Aí hoje você chega um colega novo, alguém que você queria mudar, queria conversar, se você tem algum desavenço, você pode chegar hoje, tudo bem, seja bem-vindo. Isso é uma nova estrutura. Imagina que você quer resolver um problema, sei lá, nas dívidas, relacionamento. Em vez de falar agressivamente, fale calmamente, fale pausadamente. Em vez de pensar numa palavra medo, pense na palavra coragem. Em vez de agir com a palavra sentimento, use a palavra razão. Então, isso são estruturas, que é a segunda estratégia, que é o vocabulário e realidade, que Shakespeare, quando ele escrevia os seus textos, quando ele escreveu seus livros, que são conhecidos como quase que a escritura de um gênio, porque quando nós vemos o Shakespeare ali mostrando os seus livros, mostrando Romeu e Julieta, a gente percebe que ali tinha uma estrutura de pensar como que ele via o mundo. Ele via o mundo, ele via uma realidade através de vários âmbitos, de como o drama, o cinema, como que o amor, como que tudo isso se encaixava. Mude a sua realidade, mude a sua linguagem para que ela avance estruturas onde que ela não só impacte você, mas impacte o ambiente em si. E você sabe que se você quer impactar o ambiente, você tem que mudar internamente. Não tem como você mudar a sua realidade sem mudar internamente. Se a sua estrutura de linguagem ou estrutura negativa, como que você vai projetar coisas boas na sua vida? É inevitável que o resultado seja negativo. Comece a estruturar o seu estado
como um estado positivo e um estado que gera a realidade. Você pode começar mudando as suas palavras, tendo afirmações poderosas sobre você, começando a falar mais calmamente, a pensar nas palavras que você usa, a pensar assim, como eu posso usar uma forma de conversa que vai estruturar, que vai melhorar a minha vida, que vai fazer com que o que eu comece a fazer, as minhas decisões se tornem resultados daquilo que eu desejo. Então, isso é uma estrutura. Então, vamos lá. Primeira dica para essa segunda estratégia. Mude a sua estrutura de linguagem para mudar o resultado. Quando você muda a sua estrutura de linguagem, você muda o resultado. Programação neurolinguística. Programa neurolinguístico. Quando você muda a estrutura mental, muda a linguagem, o resultado vai ser diferente. Então, já entendeu basicamente como que funciona o processo. Outra coisa interessante dessa segunda estratégia, que é a linguagem da realidade, é se eu penso, sinto e ajo, eu devo pensar 30 minutos o que eu vou fazer depois de agir. De novo, se eu penso, sinto e ajo, antes de eu agir, eu preciso pensar 30 minutos antes, porque 30 minutos depois não tem volta. Pegou a realidade aí? Então, pensar, sentir, agir. Eu tenho que, antes de pensar, sentir, agir, eu tenho que voltar no tempo, 30 minutos, entender o futuro e agir antes. Porque se eu ajo depois de 30 minutos, não tem mais volta. Se você faz aquela atitude depois de 30 minutos, não tem como. Mas você pode fazer o retrocesso, que seria, eu posso pensar o que pode acontecer se eu falar uma palavra, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Se eu falar uma palavra, eu estou com raiva e falo, bandido! Você sabe que depois de 30 minutos isso vai acusar, isso vai gerar lei, isso vai gerar calúnia. Deu para entender? Deu para entender o que eu estou querendo te dizer? Que eu estou querendo te mostrar aqui como Shakespeare pensava. Ele não pensava, Romeu se apaixonou por Julieta. Ele não pensava assim, ele pensava na trama no futuro. Como que a trama ia, como que as pessoas, como que o leitor ia se apaixonar pela obra. Era isso que Shakespeare pensava. Então você deve pensar. Imagina que nós estamos falando de linguagem gera realidade. Então em vez de eu fazer algo extrapoladamente igual inconsequente, alguém extrapolado, alguém que não tem inteligência emocional, não tem um pingo de controle interno, sabendo que quando eu faço algo, aquele tempo não tem mais volta. É claro que você pode agir da maneira que deseja, mas de forma nenhuma você pode controlar o tempo. Você tem a capacidade de dominar a sua palavra, dominar o seu comportamento, mas o resultado só depende do momento que você preparou aqui, do momento que você agiu. Captou como é que é a ideia? Então mude a linguagem interna, pensar, sentir, agir, para entender o comportamento que vai surgir daquela linguagem. É como se dissesse assim, hoje eu quero levar um presente para minha esposa. Qual o sentimento que eu quero que ela sinta quando ela abrir aquele presente? O presente vai ser simples. Mas eu quero que, quando eu chegar, eu quero que ela sinta minha energia, ela sinta minha motivação, e ela não vai prestar atenção no presente, mas sim na minha reação. Eu vou chegar, vou abraçá-la, vou dizer que a amo, que ela é muito importante, que independente do momento que eu estar sempre com ela, eu quero que ela faça o bem para mim. E isso vai gerar o quê? Entendeu como que estrutura, mudando o comportamento, você está gerando uma linguagem. A sua linguagem ela está gerando pensar, sentir, agir, gerando um comportamento. Então, era assim que Shakespeare pensava quando ele escreveu os seus escritos, os seus livros, a forma como ele via a estrutura mental. Entendeu? Captou? É assim que os grandes gênios pensam. Outra dica super master poderosa dessa segunda estratégia é estruture uma linguagem que gere um significado. Estruture uma linguagem que gere um significado. Qual a diferença de palavra
da palavra alegre para eu estou extraordinariamente motivado. Qual a diferença? Eu estou alegre, eu estou extraordinariamente motivado. Tem alguma diferença? Tem alguma diferença quando você usa? Então é isso. Aprenda a usar no momento certo. Use mente, corpo e linguagem, tudo para gerar congruência, para impactar o ambiente, impactar o que você quer, o resultado que você quer. Terceira atividade. Terceira atividade é a dica dessa estratégia. Entenda que não existe comportamento que não gere um resultado. Não existe ação que não gere um resultado. Se você chega triste, é um resultado. Se você não fala, é um resultado. Se as suas palavras são positivas, são empoderadoras, são engrandecedoras, vai gerar um resultado. É super importante. Silêncio, ó. Silêncio. Pensa, capta, age. Pensa, capta, age. Pensa, capta, age. Por exemplo, reestrutura mental. Virou a chave. Qual palavra vai falar agora? Exuberante, maravilhoso, incrível, verdadeiro, maravilhosa, divina, universal. Por que que essas apareceram aqui agora para você? Porque existe uma estrutura, existe aqui dentro da minha mente uma forma de eu acessar. Como que eu faço isso? Vamos para a terceira estratégia.